Pareceu o chapéu, mas rapaz. Meus queridos e amados irmãos, teve um probleminha aqui técnico, né? Problema técnico, mas já voltamos novamente com o hino de número 291 para a glória de Deus. Amém? Problemas técnicos sempre vai existir no meio da sonoplastia, no meio da live que estamos ao vivo, né? 291. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém?
graças a Deus por este louvor tão abençoado e abundantemente cheio da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus queridos e amados irmãos, como já foi falado, nós estamos na EBD, ao vivo, transmitindo mais uma vez a lição bíblica. E desta feita nós queremos abordar o tema da lição de número 5, que diz: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Antes de passar para o presbítero Suelito, ele vai fazer a leitura bíblica em classe, nós queremos destacar a verdade aplicada, a verdade prática, que nos diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. O texto áureo inserido na nossa lição, no texto de Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5, nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, mas vivificou juntamente com Cristo. Então, dá para os irmãos entender mais ou menos o que a lição vai nos retratar na manhã deste dia, porque o objetivo específico desta lição é trazer uma reflexão sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar aos ouvintes, a toda a igreja, aqueles que são ímpios, que são pecadores, como nós estamos mais justificados pelo sangue de Jesus, que a nossa salvação, ela vem de Deus e não das nossas obras. E na conclusão da lição nós vamos entender que a revelação da palavra de Deus nos revela que a graça salvadora de Cristo, através e mediante a sua palavra, ela já nos garantiu a vida eterna. Amém? Então fique ligado nesta live, compartilhe o máximo que você puder, faça uma sala de vídeo, convide os seus amigos, compartilhe para que possamos alcançar mais vidas, porque existem vidas que precisam de ouvir a palavra de Deus, que estão sedentas da palavra de Deus. Deus salva através desta live, Deus salva e liberta através desta lição. Amém? Nós queremos convidar o presbítero Suelito, ele vai fazer a leitura bíblica em classe neste momento, e em seguida o mesmo já vai ministrar o tópico de número 1 da nossa lição. Nós queremos resumir a lição porque é muito assunto e nós queremos fazer um resumo para que você possa entender realmente o que a lição está querendo tratar para cada um de nós na manhã deste dia. Presbítero Suelito, em nome de Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprendermos juntos a palavra de Deus. Você que não tem a sua lição bíblica, você pode acompanhar pela sua Bíblia Sagrada. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Você que está indo na sua casa, nos acompanhe esta leitura bíblica em classe. E diz assim o primeiro versículo: e vós vivificou
estando vós mortos em ofensas e pecados. 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O 7 diz assim: para mostrar-nos nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça vós sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o 10 diz assim: porque somos feitos suas criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Amém? Graças a Deus por esta palavra. E iremos orar ao Senhor mais uma vez, para dar início a mais uma aula em nome de Jesus. Eu convido o professor Eduardo para fazer esta oração em nome de Jesus. Amém. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer a cada um dos irmãos que está assistindo conosco, que permitiu que nós adentrássemos no seu lar, na sua casa, para lhe trazer a palavra do Senhor. Estamos felizes, hoje nesta manhã, estamos aqui com os nossos irmãos, compartilhando a respeito da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você estiver, na sua casa, talvez no seu sofá, no seu quarto, na sua mesa, o lugar onde você janta, o lugar onde você faz as suas refeições, talvez no lugar onde você ora. Curva sua cabeça, feche seus olhos e ore conosco. Deus amado, Deus santo, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua santa presença, para te louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Pai amado, nesta manhã viemos aqui, ó Pai, para ministrarmos a tua palavra, para trazer, ó Pai, para o teu povo um pouco da tua palavra, e para fazer com que os irmãos entendam e compreendam os teus desígnios, ó Pai, a tua vontade para as nossas vidas. Deus santo, Deus amado, abençoa cada irmão que está assistindo neste momento, abençoa cada irmão que vai assistir posteriormente. Deus santo, Deus amado, nos abençoa, nos capacita, nos usa nesta manhã como um canal de bênção entre ti e o teu povo. Abençoa o pastor da igreja, pastor Everaldo, sua família. Abençoa o presbítero Suélito e a sua família, e o presbítero Nerias e a sua família. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, o pastor, o presidente José Osvaldo Nunes. Abençoa a nossa nação. Seja conosco, ó Pai, nessa manhã, não só hoje, mas para todo sempre. Esse é o nosso pedido e desde já te agradecemos, crendo que Jesus pode fazer tudo, porque é Deus. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Amados irmãos, como foi mencionado pelo nosso superintendente, presbítero Nerias, estudaremos hoje, nesta manhã, a lição de número 5, que tem por título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Que não sei se os irmãos se atentou para observar que chama a minha atenção é o versículo 9. Diz assim: não vem
Eu se refiro à lição, à leitura bíblica em classe, que foi no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Se os amados irmãos pararem para observar, nas lições anteriores, o comentarista ele sempre bate nessa tecla: a salvação não é por obras, mas sim pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã vamos fazer a parte introdutória, que diz assim: a presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevamente os aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados com um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutam de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, no decorrer da lição, veremos como a pessoa se comporta e vivem sem a Cristo, sem ter o conhecimento de Cristo, sem ter o conhecimento das Sagradas Escrituras. E veremos no decorrer da lição, após se converter, após ter um encontro verdadeiro com Cristo, ele passa a se tornar uma nova criatura. No primeiro tópico tem o título de A Antiga Natureza Morta em Ofensas e Pecado. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa, pecado, e erramos por natureza, filhos da ira. Até o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece que muito antes do apóstolo Paulo ele ter um reencontro com Cristo, a caminho de Damasco, após esse encontro com Cristo, ele passou a ver que não se dominava apenas a lei, mas tinha que ser implantado a graça. E ele percebeu que Cristo é amor, Cristo é vida eterna. E no primeiro ponto do primeiro tópico diz assim: nossa condição anterior. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo a palavra ofensa do grego, para tomar, tem sido de passo em falso de forma deliberada. O termo para o pecado, armatia, o qual descreve como aquele que erra é alvo. Então, quando esta palavra, ela diz que quando nós erramos, se tornamos alvo. Então, nós, como aceitamos a Cristo, a gente tem que tentar errar o mínimo possível, porque por mais falha que nós cometemos, nós se tornamos alvo, tanto para a igreja como para o mundo secular. Então, aquele que aceita Cristo, aquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele tem que tentar se desviar do mal, se desviar do alvo, que são os pecados, que são os erros cometidos, para que não venha se tornar ao público, para que não venha se tornar visto. Então, se nós chegarmos a errar, nós devemos que pedir misericórdia a Deus, pedir perdão a Deus, para que não venhamos praticar mais esses atos. E em vista disso, o homem, sua natureza decaída e diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral, espiritual, provocada pelo pecado. Então, o pecado, ele
traz, no momento que você comete o pecado, ele traz várias consequências para nossas vidas. Então, como o comentarista falou, ele diz que traz morte espiritual, moral, todas essas citadas, ela contrai, é atraída através do pecado, porque você, quando comete um pecado, Deus não se distancia de você, você se distancia de Deus, você cria um bloqueio. Então, se você comete pecado, se você erra, não somos super-homens, não somos super santos, mas nós devemos se desviar do pecado, nós devemos tentarmos pecar o mínimo possível, para que não venha chegar uma morte espiritual, uma morte moral diante da sociedade. Então, nós devemos se esquivar dessas situações. E no segundo ponto diz assim: nossas ofensas e pecado. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada por Salvo antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo, e andaste, e no segundo tópico, ponto 2, diz assim: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce as autoridades sobre os poderes do mal. Então, a Bíblia diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a intenção de Satanás é destruir esta nação, é destruir o povo, mas o sangue de Jesus é que nos lava de todo o pecado e purifica de todo o mal. Então, que Deus nos abençoe e que abençoe os amados irmãos que estão aí nos assistindo. Iremos fazer um breve resumo por causa do horário e iremos dar continuidade no segundo tópico, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por a palavra. E aprendemos aqui a respeito da palavra de Deus. Gostaria aqui de mandar saudação para os irmãos que estão assistindo conosco. Está conosco a irmã Joia Rara, irmã Joia. Está aqui conosco a irmã Marileide, paz do Senhor, minhas irmãs. Irmão Feliciano, né? Tem aqui mais algumas pessoas que não comentaram. Se você quiser que a gente mencione seu nome, por gentileza, faça algum comentário, compartilhe essa live, que a gente verá que você está conosco. Irmão Aldair, né, o irmão Steve, que está aí acompanhando também da sua casa, que Deus te abençoe. Amém? Irmãos, o segundo tópico da lição fala que fomos vivificados pela graça. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia de Deus, nós fomos vivificados pela graça por ato de bondade e misericórdia. Estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, ele, após contestar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever atos divinos do amor e misericórdia de Deus, começando com uma conjunção adversativa. Ele diz aqui no versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. A gente estava perdido em pecado. Mas
o mais de Deus, ele entrou em nossa vida. O mais de Deus, ele entrou por meio do amor de Cristo em nossa vida, nos trazendo graça e nos trazendo vida. O segundo ponto, ele vai falar que fomos vivificados pela sua graça. Então, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase, meus amados irmãos, ela quer dizer que nós nascemos de novo em Jesus Cristo. O que diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. A Bíblia vai dizer, Paulo, ele vai dizer que agora ele está crucificado com Cristo. E que agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Andávamos mortos, errantes, por caminhos tortuosos, por caminhos de pecados. Mas o nosso Jesus Cristo, ele nos resgatou pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em cada um de nós. Aleluia! Aqui vale ressaltar que nós somos vivificados sem mérito algum. Não éramos merecedores, éramos pecadores, mas Cristo, ele nos vivificou por ato de misericórdia. É bem verdade que todos nós pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. Aleluia! E não tínhamos mérito algum para que nós fôssemos vivificados, mas Cristo mesmo assim nos vivificou, ou seja, a salvação é de graça. O que diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16: sabendo que aos homens, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não é por obra, não é pelas obras da lei, não é pelos atos de caridade que você faz, não é porque você é filho de pastor, não é porque você é filho de crente que você já nasceu no berço evangélico, não, é por amor. Não tem nada em que eu e você possamos fazer que nos coloque em condição de dignos. Cristo, ele nos amou e esse amor é de graça. O terceiro ponto do segundo tópico fala sobre a exaltação, de sermos exaltados por sua graça. Aleluia. E diz assim que o apóstolo dos gentios Paulo, ele ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que significa isso? Significa que Deus concede ao homem os mesmos benefícios concedidos a Jesus Cristo no dia da sua morte na cruz do Calvário. Ou seja, Deus, ele concede ressurreição a você. Deus concede vida eterna a você. E Deus tem um galardão preparado no céu para te entregar, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros dele, nós somos co-herdeiros das coisas que ele herdou, ou seja, herdaremos a ressurreição, herdaremos a vida eterna. E lá no céu, se você permanecer fiel, terá um galardão preparado para você. Aleluia. O terceiro tópico fala sobre a salvação não vem das obras, mas vem de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, Paulo ele revela que a salvação, meus amados irmãos, não depende de obras humanas, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Veja o que diz o versículo 5 e o versículo 5 que diz: estando nós ainda mortos em nossos pecados e ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, não por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, se a salvação viesse das obras, seria muito fácil da gente se gloriar. Talvez você, pelas muitas obras que fez, pelas muitas caridades que fez, você dissesse: eu sou salvo. Ou talvez um homem chegasse até Deus e dissesse: Deus, você tem a obrigação de me salvar porque eu sou caridoso. Você tem a obrigação de me salvar porque eu tenho muitas obras. Eu preguei o evangelho, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. Mas não é pelas obras, é pela fé. Aleluia. Se você porventura viesse a dizer isso lá naquele dia, o próprio Cristo diria: quem é você? Ou quem são vós? Porque eu não vos conheço. Ora, que coisa terrível é isso. Você viveu uma vida aqui pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo caridades, mas quando chegar lá naquele dia, o próprio Cristo dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Porque a salvação não vem por obras, é por fé, para que ninguém se glorie. Lá no céu não terá lugar para pastor, não terá lugar para dirigente de congregação, para dirigente de conjunto. Lá não terá lugar para pregadores, lá terá lugar para salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que permaneceram fiéis até o fim. Porque a salvação não vem pelas obras. Salvação é fé, é graça, é dom gratuito de Deus. Não merecíamos, não éramos merecedores, mas Deus aprove a Ele nos dar maravilhosa salvação. Primeiro ponto fala que a graça como meio de salvação. Ou seja, graça, traduzindo para o seu idioma original, significa favor imerecido. Graça é isso. Todos nós pecamos, irmão Suelito. Todos nós pecamos, presbítero Nerias. Mas destituídos estávamos da graça de Deus. Ou seja, o que significa isso? Que estávamos destinados à morte, porque todos nós pecamos. E sabemos que o salário do pecado é a morte. Aleluia! Mas aprove a Deus nos salvar. E a graça, o favor de Deus, é o único meio de veículo pelo qual haveremos de ser salvo. A graça, o favor de Deus, não porque você merece, não porque eu mereça, mas porque Ele nos amou. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 17. A salvação, meus amados irmãos, ela é o livramento do poder da maldição do pecado, ou seja, do poder da morte. A salvação, ela nos dá isso, ela nos dá vida. Jesus Cristo, ele disse que veio para dar vida e vida com abundância. Então, a salvação é o livramento do poder do jugo do pecado, que é a morte. É a restituição do homem à comunhão com Deus. Ou seja, é a restituição da imagem que o homem tinha no jardim do Éden, ou seja, a imagem e a semelhança de Deus. Essa é uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como salvos. Observe que ela é concedida a todos que recebem Cristo. A graça é maravilhosa, a salvação é maravilhosa, porém ela não é irresistível. Ela não é irresistível. Então a palavra graça, ela é traduzida do grego charis, que significa favor imerecido. Então ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação, ela não veio por meio de nós, mas por meio de Deus. Amém? A graça, é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que ele responda com fé ao chamado divino. Como já falamos aqui em lições anteriores,
a palavra livre-arbítrio não aparece em nenhuma parte da Bíblia, mas já tem um princípio, que é o princípio da escolha. Já foi discutido isso aqui. Escolha é algo que você deve fazer. Há duas portas, a porta larga e a estreita. Você tem que fazer a escolha pela qual você vai adentrar. Existem dois caminhos, o largo e o estreito. Você escolhe pelo que deve adentrar. Deus, Ele sabe desde antes da fundação do mundo que caminho você escolheria. E Ele até poderia fazer com que você não adentrasse pelos caminhos largos e pelas portas largas. Mas a presciência de Deus, ela não interfere no teu direito de escolha. Ele bem sabe aqueles que haverão de ser salvos, Ele bem sabe aqueles que haverão de ser condenados. Mas isso não é pela determinação de Deus, isso é pelo livre arbítrio do homem. Josué, lá no seu capítulo 24, versículo 15, ele vai ter uma discussão com o povo, porque o povo de Deus tem tendência a seguir por caminhos tortuosos. E ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolheis, pois, hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses do amorreu, em cuja terra habitais. E ele vai concluir dizendo: porém, ele usou aqui uma conjunção adversativa, porém, e poderíamos dizer mais. E ele diz: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer que você e sua casa servirá ao Senhor? Porque verdadeiramente nós somos salvos pela graça. E digo mais, a salvação é a graça divina pelo meio ao qual nós somos salvos. As obras são evidências de quem são salvos. As obras devem ser evidências da salvação. As obras devem ser resultado da salvação de Cristo em nossa vida. Ora, não fazemos as coisas para aparecer, para nos autopromover, não. Mas nós fazemos para Cristo, para que a obra dele cresça. E Jesus foi enfático nisso. Quando fores fazer alguma coisa, quando for dar algo, dá com a tua mão direita, mas esconde da esquerda. E o que significa isso? Significa que quando você for doar algo, quando você for fazer algo, não precisa sair por aí tocando trombeta como faziam os fariseus. Porque as obras é evidência de que nós somos salvos. Amém? Então, como a salvação, para concluir aqui o terceiro tópico, como a salvação divina é uma realidade divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo as boas obras, não como meio para ser salvos, mas como evidência da salvação. Paulo diz que andávamos em pecado, fazendo os desejos da nossa carne. Temos três coisas, meus amados irmãos, que influenciam a vida do crente. Primeiro, o mundo. O mundo nos influencia. Podem por aí dizer que não, mas o mundo nos influencia. Haja vista que não tomemos cuidado, ele vai nos influenciar. Outra coisa que nos influencia, que foi dito aqui pelo presbítero Suelito, o príncipe da potestade do ar, ou seja, a força maligna dos demônios que atuam na vida daqueles que não são salvos, eles são influenciados. E a carne e os nossos pensamentos. A carne, ela combate contra o espírito combate contra a carne. Que você mais alimentar é esse que vai sobressair. E os nossos pensamentos, precisamos alimentá-los de coisas boas, porque mente vazia é terreno fértil para que o diabo plante as suas sementes. Amém? Então, tenha em mente que a salvação, ela é por meio
da graça de Cristo e não por meio das nossas obras. Andávamos errantes em pecados, fazendo a vontade da nossa carne, cumprindo as nossas concupiscências, mas agora andamos em Cristo, tendo então boas obras, vivendo para Ele. Amém? Deus os abençoe. Em nome de Jesus, aqui encerro a minha participação nesta EBD de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Meus amados e queridos irmãos, graças a Deus por este resumo da lição, onde nós precisamente ouvimos a explicação detalhadamente por cada professor, o presbítero Suelto, que trouxe uma palavra mediante o tópico de número 1, tópico 2 e 3, o professor Eduardo, ele destacou muito bem, e nós queremos trazer apenas um resumo de tudo aquilo que nós já estudamos na manhã deste dia. A lição de número 5, como destacamos, o tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E nós aprendemos nesta lição sobre a nossa natureza pecaminosa, que passou a existir na humanidade após a queda de Adão e Eva lá no Éden. Nós estudamos também e destacamos, através do professor Suelito e Eduardo, o poder regenerador da graça de Deus para com o homem caído. E também nós vimos que o Senhor determinou, através da palavra de Deus, as bênçãos de uma nova vida em Cristo Jesus para todos aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós estudamos a natureza pecaminosa do homem, mostrando que o homem teve a sua queda no Éden e, consequentemente, através desta queda, o homem legou uma natureza pecaminosa que escravizou não somente Adão e Eva, mas como toda a humanidade. E nós vimos nesta lição e aprendemos que o ser humano passou a ser escravo e precisou urgentemente de uma libertação da parte de Deus. E mesmo nessa terrível condição, a gente destacamos na palavra de Deus que o Senhor demonstrou interesse positivamente em alcançar uma libertação, em alcançar uma nova vida através de Cristo para a raça humana, para o ser humano. Nós aprendemos que quando Adão pecou, toda a humanidade pecou junto com ele, conforme já foi citado aqui pelo professor Eduardo em Romanos capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Porque Adão era o representante de toda a raça humana naquela oportunidade. E logo a herança que havíamos recebido de nossos pais foi a de Deus. O que se entende por natureza e o que a gente entendeu no contexto desse estudo, desta lição, é que natureza é aquilo que é inato em cada pessoa, isto é, já nasce dentro dele. A Bíblia Sagrada nos diz que toda a criatura humana neste mundo que nasceu de uma mulher já nasceu com uma natureza corrompida. Toda a criatura, ela constitui-se pecadora diante de Deus
visto que o pecado em si foi uma herança comum de todas as criaturas sobre a terra. E eu encontrei na Bíblia, no Salmo de número 51, versículo de número 5, que até um bebê recém-nascido, ele já nasceu em pecado. Olha o que é que diz o Salmo de número 51, versículo 5. Para provar o que eu estou dizendo aqui, nos diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O bebê, ele já nasceu com a natureza pecaminosa. Agora, antes mesmo dele cometer o seu primeiro pecado, a Bíblia nos diz no Salmo 58, versículo 2 e 3, que ele já é pecador por natureza. No Salmo 58 e o 3 nos diz assim: alienam-se os ímpios desde a madre, ou seja, desde o ventre da sua mãe. Anda o errado desde que nasceram. Então, antes mesmo de cometer o seu pecado, primeiro pecado, ele já é pecador. Em Provérbios capítulo 22 e o versículo de número 15, nos diz: a estultícia está ligada ao coração do menino, para provar mais uma vez que todos nasceram com uma natureza pecaminosa. Porém, à luz da Bíblia Sagrada, o sacrifício de Jesus proveu salvação a todas as pessoas, até mesmo as crianças que faleceram na fase da inocência. Então a gente aprendeu nesta lição sobre a natureza pecaminosa do homem. Também aprendemos sobre o poder regenerador da graça de Deus, que Deus é a fonte da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido, concedido ao homem que não mereceu, e somente o Senhor, Ele tem poder de regenerar este homem caído, dando-lhes uma nova vida em Cristo Jesus, conforme 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, que diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós aprendemos também que o poder regenerador da graça de Deus é através da salvação em Cristo Jesus. O homem, pelos seus próprios méritos, não pode obter jamais o perdão de seus pecados e, por consequente, a salvação. Somente Deus, Ele tem o poder de perdoar. Por isso que no ato da salvação, queridos irmãos, você que me ouve aí na sua casa, a iniciativa primordial é sempre a de Deus. João, o Evangelho de João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, através dessa doação de Deus para a raça humana, resultou a graça divina, um favor imerecido ao pecador. O apóstolo São Paulo, ele argumenta aos romanos que a salvação, no capítulo 4, versículo 4 e 5 de Romanos, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode abrir na sua casa, ele nos diz que a salvação é concedida sem o homem merecer. E o apóstolo Paulo, escrevendo para a epístola de Efésios, capítulo 2, versículo 8, nos diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós aprendemos também
no decorrer do estudo da nossa lição, os professores aqui ministrando, dentro do poder regenerador da graça de Deus, que a regeneração, ela é um ato da graça. A regeneração é um dos aspectos da salvação. E não somente ela é um ato e um aspecto salvífico, mas ela consiste em ser um ato divino, que concede ao pecador que se arrepende e que crê uma vida nova e mais elevada, mediante a união pessoal com Cristo. Nós aprendemos também, queridos irmãos, sobre as bênçãos da nova vida em Cristo. Quando um homem ele é transformado pelo poder do Evangelho, conforme em Romanos 1:16, aquela vida velha, ela fica para trás, tudo se faz novo. Ele passa a ter uma realidade diante de Deus e dos homens. As bênçãos espirituais passa neste momento a lhe acompanhar através da sua nova vida. Ele passa a ter paz com Deus, ele passa a ter acesso ao Pai, ele passa a ser filiado divinamente através da adoção de Cristo, ele passa a ter um estado de glorificação. Glorificação aqui é o ato ou efeito de glorificar, porque no plano da salvação, a glorificação é a etapa final a ser atingida por aquele que recebe a Cristo como Salvador e Senhor da sua alma, conforme Romanos capítulo 8, o versículo de número 17. E para concluir esse estudo da EBD, desta live, da lição de número 5 que nós estamos estudando nesta manhã, para concluir, sabemos que quando Cristo ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E que o homem, ele tem uma natureza pecaminosa aqui na terra, porque foi recebida por herança do pecado dos seus primeiros pais, Adão e Eva. Porém, mesmo o homem estando afastado de Deus, mesmo você estando distante de Deus, em reconciliação, você ainda pode ouvir a voz do Criador e atender a Ele positivamente, se você abrir a porta do seu coração. Se você assim o fizer, se você assim permitir, o Senhor, Ele vai gerar no seu coração um pecador arrependido, um pecador que compreende que realmente nasceu com a sua natureza de pecado, mas que pode passar a ser justificado pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus. Você pode passar a ser um pecador arrependido, a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E neste momento nós queremos concluir esta live e queremos convidar nosso pastor. Ele vai fazer a parte conclusiva, com certeza vai fazer o convite, porque eu tenho certeza que existem pessoas, dezenas, centenas de pessoas
que estão afastados dos caminhos do Senhor, que estão ouvindo na sua casa, aproveitar este tempo de quarentena, se esfriaram na fé, estão desanimados, talvez já cometeram algo que deixou Deus, quem sabe, chorando, triste por você. Mas eu quero, neste momento, profetizar um tempo de mudança na sua vida, um tempo de vida nova na sua vida em Cristo Jesus. Amém? A direção de trabalho passamos para o nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós primeiro pedimos desculpa a você pelo horário de almoço, né? E muita gente está aí ainda, mas já está no horário do almoço. Tivemos um probleminha aqui técnico logo no início, mas graças a Deus deu tudo certo e a nossa lição já foi transmitida. A lição que fala da liberdade, né, do pecado, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Quando nós falamos de libertação do pecado e uma nova vida, lembramos de Nicodemos. Glória a Deus, sem querer comentar, mas se faz necessário entender que Nicodemos, ele queria conhecer a Jesus e procurou uma hora da noite para se encontrar com ele. E conversando com ele, perguntou, a Bíblia diz que, estando Nicodemos ali com ele, no capítulo, se não me foge da memória, capítulo 3 do Evangelho de João, glória a Deus, e ele disse que o que precisaria para nascer de novo, isso fala da libertação, fala do novo nascimento. O que precisaria? E Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. Ele disse: pode um homem nascer de novo ou entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Ele disse: não, tem que nascer da água e do Espírito. Isso quer dizer, o homem ele tem que ser renovado em Cristo Jesus, ser abençoado através da libertação do seu pecado, né, pela palavra, e depois ser batizado em Cristo Jesus, batizado nas águas, glória a Deus. E aí nós podemos observar que Jesus ele deu aquele grande ensinamento para Nicodemos e chegou até nós esse ensinamento e nós aceitamos a Cristo como Salvador. Mas você que está aí, que está nos ouvindo e deseja fazer a sua decisão, eu quero dizer que a hora é oportuna. Não deixe para amanhã, amanhã poderá ser tarde demais. Aceite a Jesus nesta manhã, não, que já é a tarde, nesta tarde, e amanhã poderá ser tarde demais. Se você deseja, entregue a sua vida ao Senhor e nós vamos orar por você. A você, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, você que esteve conosco até agora. Nós vamos fazer a oração e orar por você, orar pela sua família, pela sua casa, orar por toda a igreja, e convido você para mais um grande momento a partir das 19 horas de hoje, um grande momento com você nesta sala, congregando-nos e entendendo que Deus, Ele recebe o louvor dos simples. Você é uma pessoa simples, você é uma pessoa que quer sempre estar ao lado e aos pés do Senhor Jesus. Então não deixe de vir estar conosco, não deixe de assistir, não deixe de cultuar, tá? A partir das 7 horas da noite nós vamos estar neste mesmo lugar adorando a Deus e convidamos você para estar ligadinho conosco em nome do Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós ministramos esta palavra